crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à aula de número 41 de Língua Portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Márcia e, como sempre, começo minha aula com aqueles recados bem importantes para você. Fique em casa, protegido, lave suas mãos várias vezes ao dia e evite tocar no seu rosto. Para a aula de hoje, a gente vai precisar do caderno, do lápis, da borracha e de uma folha de papel. Pode ser uma folha de papel sulfite ou outro papel que você tenha. Até mesmo uma folha de caderno também já dá. A tesoura e a cola. Eu vou esperar você pegar esses materiais. Materiais organizados, vamos então colocar a data de hoje, aula 41 de Língua Portuguesa. Vou dar um tempinho para você. Vamos então relembrar o que a gente conversou na última aula. Nós falamos sobre o verbete, né? Vimos o que é um verbete, o que ele traz de informação para a gente. Analisamos verbetes de diferentes dicionários. Analisamos as palavras do texto com auxílio do dicionário. Identificamos as explicações da lenda para a realidade, né? Como que surgiu a gralha azul, como que surgiu os ramos da araucária, o pinhão. Retomamos o texto por meio de perguntas e respostas. Agora a gente vai iniciar nossa aula hoje já com uma atividade. Então eu preciso que você faça esse registro no seu caderno. Então você vai escrever lá, ampliando as possibilidades de vocabulário. Vai escrever Guacira, Curiaçu e onça. Pule 2 linhas entre uma palavra e outra. Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro. Então, crianças, quando a gente fala de vocabulário, a gente está se referindo às palavras. Então, nós vamos fazer uma atividade para ampliar as possibilidades de vocabulário. Então, a gente vai ampliar as possibilidades de uso das palavras. Na nossa língua, nós temos muitas palavras, tantas que a gente às vezes consegue dizer a mesma coisa usando palavras diferentes. Os autores do texto usam muito esse recurso de dizer a mesma coisa com outras palavras. Por exemplo, lá na lenda do baobá, em alguns momentos o autor colocou baobá, em alguns momentos ele colocou árvore. Então, para não ficar escrevendo baobá, baobá toda hora, ele se referia ao baobá como
árvore, que é o que ela é, né? Uma árvore. Em outro momento também, o autor colocou assim, África. E em seguida ele usou a palavra continente para se referir à África. Então, para não repetir a palavra África, ele substituiu a palavra pela palavra continente. Por que os autores fazem isso? Pense um pouquinho. Se, por exemplo, aqui na lenda do Curiaçu, ia ficar muito chato se o autor escrevesse assim, Curiaçu era um bravo guerreiro. Curiaçu um dia seguiu a onça. Curiaçu entrou na mata. Se ele ficasse repetindo o nome Curiaçu toda hora, a leitura ia ficar chata. Então, o que o autor faz? Recorre a outras palavras que possam substituir aquelas que ele está usando, para não ficar repetindo. E é isso que a gente vai fazer nessa atividade. A gente vai identificar as palavras que o autor colocou para não ficar repetindo os nomes Guacira, Curiaçu e a palavra onça. Vamos então lá os primeiros trechos para a gente identificar essas palavras. Então, para não repetir o nome Guacira, que outras palavras o autor usou? Então, eu trouxe aqui para vocês 2 trechos que estão falando da Guacira. Em cada um dos trechos, o autor usou uma palavra diferente para não repetir o nome Guacira. Então, eu vou ler e você já vai tentando identificar que palavra foi essa. Nesse momento, os guerreiros da tribo de Guacira chegaram e, pensando que Curiaçu estava raptando a filha do pajé, deram o alarme. Sentindo que ia morrer, pede a Guacira que esconda seu corpo. A jovem índia o esconde em uma fenda no chão e cobre-o com folhas. Então, em cada um desses trechos, tem uma palavra diferente se referindo a Guacira. Tá? Releia os trechos e tente identificar essas palavras e anote em seu caderno. Eu vou dar um tempo para você procurar. Conseguiu localizar as palavras que substituem o nome Guacira? Vamos ver lá no primeiro trecho. A palavra Guacira, o nome Guacira, foi substituído por filha do pajé. Então, em vez do autor escrever ali estava raptando a Guacira, ele escreveu estava raptando a filha do pajé. No segundo texto, o autor substituiu o nome Guacira por jovem índia. Então, na frase anterior, ele já tinha escrito lá, sentindo que ia morrer, pede a Guacira que esconda o seu corpo. Então, para não escrever Guacira de novo, ele coloca jovem índia. Confere, então, lá se você anotou certinho. Vamos para a próxima? Agora a gente vai localizar as palavras que o autor usou para não repetir o nome Curiaçu. Do mesmo jeito que a gente fez com Guacira. São 2 trechos, em cada trecho o autor usou uma palavra diferente para se referir ao Curiaçu. Primeiro trecho. Rápido no pensar e no agir, a corda do arco esticada, Curiaçu soltou a flecha veloz que atingiu mortalmente a fera. Guacira desfaleceu com um susto e o valente guerreiro a tomou nos braços para socorrê-la. Então aí nesse trecho tem uma palavra que o autor usou para não escrever Curiaçu. Vamos ao próximo trecho. Quando os pinhões caem ao chão, a gralha azul, pensando que são as gotas de sangue de Curiaçu, os enterra e depois não mais os encontra, assim como nunca mais encontrou o corpo do bravo guerreiro. Então, no segundo trecho, outra palavra. Eu vou dar um tempo para você procurar e você anota no seu caderno as palavras que você descobriu.
Vamos conferir então quais são as palavras que estão no lugar do nome Curiaçu? Então, no primeiro trecho, olha lá, palavra valente guerreiro. Então, o autor substituiu o nome Curiaçu por valente guerreiro. No segundo trecho, bravo guerreiro. Então, ao invés de ele escrever lá que ela nunca mais encontrou o corpo de Curiaçu, ele escreveu nunca mais encontrou o corpo do bravo guerreiro. Confere se você identificou as palavras corretas. Vamos a mais um outro trecho? Agora a gente vai descobrir qual foi a palavra que o autor usou para não repetir a palavra onça. Então lá, um dia embreou-se na floresta seguindo o rastro de uma onça e surpreendeu no ataque a jovem Guacira, filha do chefe da tribo inimiga. Rápido no pensar e no agir, a corda do arco esticada, Curiaçu soltou a flecha veloz que atingiu mortalmente a fera. Qual foi a palavra que o autor usou para não escrever onça duas vezes? Dá um tempinho para você procurar. Muito bem, encontraram a palavra? Olha lá, é a palavra fera. Então, em vez de o autor escrever lá no final que a flecha veloz atingiu mortalmente a onça, ele colocou a palavra fera. Tá? Vamos conferir então como é que ficou lá no caderno? Olha lá, Guacira foi substituída por filha do pajé e jovem índia. Curiaçu foi substituído por valente guerreiro, bravo guerreiro. E onça foi substituída pela palavra fera. Eu vou dar um tempinho aí para você conferir se você anotou tudo certinho. Conferido, então? Então, assim, quando você for escrever um texto, lembre-se dessa questão de substituir uma palavra por outra de igual significado, né? Para não ficar repetindo. Então, se você está escrevendo um texto e coloca lá, Pedro vai à escola, depois na outra frase você substitui, em vez de colocar Pedro, você coloca o menino, o rapaz, para o teu texto ficar mais atrativo, mais legal, mais bacana da gente ler. Para a gente fazer a próxima atividade, a gente vai precisar daquela folha de papel que eu pedi para você no início da aula. Pegue, então, a folha. Nós vamos fazer uma coisa bem simples, que é só dobrar a folha ao meio. Então, junta lá, pontinha com pontinha. Passa bem a mão para marcar bem a folha. E você vai dividir ao meio. Você pode cortar com a tesoura ou ir rasgando devagarzinho, que dá certo também, ó. Não precisa nem da tesoura, só a própria marca a gente já consegue rasgar, só que tem que ser devagar. Então, você vai ficar assim, com duas metades de folha. Você vai dobrar cada metade dessa folha ao meio também. Dobra uma. E aí, dobra a outra. Então, a gente ficou aqui com dois livretos, vamos chamar assim. E a gente vai trabalhar com esses dois livretos para fazer uma comparação entre as lendas que a gente estudou nas nossas aulas. Então, vai ser assim, nós vamos fazer um livreto para a lenda 1 e um livreto para a lenda 2. Nesse formato aqui.
Lembram bem do título das lendas? A lenda 1, Baobá, árvore de ponta cabeça. A lenda 2, Curiaçu e a gralha azul. Então, sempre que eu falar a lenda 1, eu estou me referindo à lenda do Baobá. Quando eu falar a lenda 2, eu estou me referindo à lenda da araucária. Então, nesses livretos aqui, nós vamos fazer uma capinha. Então, na da lenda 1, você vai desenhar o Baobá e embaixo você vai escrever o título. No outro, você vai desenhar a araucária e vai colocar o título embaixo. Combinado? Então, é por fora, na capinha, como se fosse a capinha do livreto. Eu vou dar um tempo para você fazer esse desenho. Então, você ficou com 2 livretos assim. Num escrito Baobá, árvore de ponta cabeça, com o desenho da árvore do Baobá. E no outro, Curiaçu e a gralha azul, com o desenho da araucária. Nós vamos trabalhar com os 2 livretos ao mesmo tempo. Então, você tem que ficar bem atento para não confundir.
Então, você vai abrir os livretos e a gente vai escrever as informações dentro. A gente vai comparar as duas lendas, o que elas têm de parecido, o que elas têm de diferente. Então, vamos lá, a primeira questão. O tema das lendas, né? Qual é o fenômeno que cada lenda explicou pra gente? A lenda 1, do Baobá. O que ela explicou pra gente? Ela explicou o formato do baobá, né? Que o baobá parece que tá com as raízes viradas para cima. E a lenda 2, da araucária? O que ela explicou pra gente? A própria origem da araucária. Então, você vai anotar essas informações dentro dos livretos, tá? Dentro do livreto da baobá, a informação da lenda 1. Dentro do livreto da araucária, a informação da lenda 2. Então, você vai anotar só a informação que está ali dentro do retângulo verde. Muito bem, vamos agora comparar as lendas com a questão à origem. Nós estudamos que existem lendas de várias origens, a gente estudou 4 origens. Lembram quais eram? Africana, indígena, medievais e urbanas. Então, lá a lenda 1, a lenda do baobá. Qual que é a origem dela? O baobá é uma árvore da África, então a lenda é de origem africana. A lenda 2, da araucária, né? Tem toda a questão ali da guacira, do curiaçu, que são indígenas. Então, a lenda é de origem indígena. Então, você vai marcar isso dentro dos livretos também. Preste bem atenção no que você desenhou na capa para não confundir. Vou esperar você fazer a anotação. Então, quem eram os personagens da lenda 1? Era o baobá e o deus, só 2 personagens. E na lenda 2? Tinha o curiaçu, a guacira e os indígenas inimigos, né? Então, assim, fala ali da onça, da gralha azul, mas elas não têm uma participação na história, então não são considerados personagens. Então, você vai anotar lá no livreto da lenda 1, baobá e o deus. E no livreto da lenda 2, você vai anotar curiaçu, guacira e os indígenas inimigos. Eu vou esperar você fazer essa anotação.
Vamos agora analisar e relembrar a questão da marcação do tempo. Como que o tempo foi marcado lá na lenda do Baobá? Foi marcado com essa expressão aqui, ó, no início dos tempos, né? Uma forma indefinida de marcar o tempo. E na lenda da Araucária? Foi marcada com a expressão um dia. Então, nas duas lendas, a marcação do tempo é indefinida. Então, anotem lá dentro dos livretos, no início dos tempos no livreto do Baobá e um dia no livreto da Araucária. Agora vamos analisar a questão do conflito. O conflito é toda aquela situação que aconteceu e que levou ao final da história, ao final da lenda. Então, no final da lenda do Baobá, o que acontece? O Deus planta o Baobá com as raízes viradas para cima. E o que aconteceu para que Deus fizesse isso? O que levou a isso? Foi uma forma de punir o Baobá por ser invejoso. Por isso que Deus plantou ele ao contrário. Na lenda da Araucária, o final da história é o surgimento da árvore. E o que levou tudo isso? Por que aconteceu isso? Foi a morte trágica do Curiaçu pelo julgamento precipitado dos indígenas inimigos.
então não entenderam o que estava acontecendo, acharam que o Curiaçu estava raptando a filha do pajé e crivaram ele de flechas. Então isso deu origem ao surgimento da árvore araucária. Então você vai anotar lá, lenda 1, punição do baobá por ser invejoso. Lenda 2, morte trágica do Curiaçu por julgamento precipitado. Vou esperar você fazer o registro. Vamos conferir então como é que ficou nossos livretos? Então lá no livreto da lenda 1 ficou o desenho do baobá, o título, né, baobá, árvore de ponta cabeça, e dentro do livreto ficou assim, formato do baobá, africana, baobá e o deus, no início dos tempos, e punição do baobá por ser invejoso. Então confere se você anotou tudo certinho, vou dar um tempinho para você fazer essa correção aí, essa conferência. Agora vamos ver como é que ficou o livreto 2, né? Lenda 2. Então ficou o desenho da araucária, o título, Curiaçu e a gralha azul. E dentro do livreto ficou assim, origem da araucária, indígena, Curiaçu, Guacira e os indígenas inimigos, um dia, morte trágica de Curiaçu pelo julgamento precipitado. Então confira lá se você fez as anotações todas certinhas.
você ficou com 2 resuminhos das 2 lendas, com as informações principais de cada uma. Então, você cola esses resuminhos no caderno. Passa, cola aqui na parte de trás e cola, que você mesmo colado no caderno, você consegue abrir e fechar o livreto. Lembram dessa caixa aqui que a professora Daiane deixou pra gente? Então, eu vou guardar dentro dessa caixa os textos que a gente estudou nas nossas aulas, né? O texto do Baobá, guardadinho, e o texto do Curiaçu. Vamos deixar aqui na caixa de textos do 4º ano. Vocês lembram que na última aula eu falei para vocês que eu ia precisar fazer mais flores para nosso cartaz, para nossa árvore? Então, não precisei fazer, porque quando eu cheguei aqui, a árvore estava assim. As minhas flores viraram frutos, né? É o que acontece com algumas árvores, né? Tem árvores que dão flores e essas flores viram frutos. Eu vou tirar esses frutos para a gente ver. Olha, eles são abertinhos. E aqui dentro tem uma sementinha. E está escrito assim, herança cultural. O que será que é isso? Será que tem no outro fruto também? Tem também. Nesse outro está escrito assim, revoltado. Estranho, né? Agora fiquei curiosa. Agora vou tirar todos para ver se tem palavra dentro. Aqui está escrito assim, furar em muitos pontos. O que será que são essas palavras? Eu vou até colar essas palavras aqui para vocês irem me ajudando a pensar. Então, já achei lá, furar em muitos pontos. O outro está escrito revoltado. A primeira que eu tirei estava escrito herança cultural. O que será que são essas palavras, hein, gente? Vamos ver os outros? Esse aqui tá difícil de tirar. Expressão de sofrimento. Ainda não entendi. O que são essas palavras? Você já entendeu o que é? Vamos ver a última. A última está escrito corajoso. Eu acho que agora eu já sei o que são essas palavras. Essas palavras são a definição das palavras que tinha nas flores. Será que é isso? Mas agora como é que eu vou saber se as minhas flores sumiram? Achei no seu caderno tua árvore com as flores, que eu vou procurar aqui o meu slide com a árvore, para a gente ver se essas palavras se referem àquelas palavras que estavam nas flores. Encontraram a árvore de vocês? Eu encontrei meu slide aqui e já até escrevi as palavras que estavam dentro das frutas lá. Ó. Corajoso, revoltado, expressão de sofrimento, furar em muitos pontos, herança cultural. Vamos conferir agora se essas palavras têm alguma relação com as palavras que a gente tinha escrito nas flores? Vamos ver lá. Corajoso. Tem alguma flor que se refere a corajoso? Corajoso é o mesmo que o quê? Que bravo! Lembra, o Curiaçu era bravo, era corajoso. Então tem relação. E revoltado? Será que tem alguma flor que combine ali com revoltado? Tem? Qual que é? Inconformado, né? O baobá era inconformado, era revoltado com a situação dele. E a expressão de sofrimento? O que indica a expressão de sofrimento? É o mesmo que? Lamentação, né? Ficar se lamentando, tá? Expondo o sofrimento. Furar em muitos pontos. O que é furar em muitos pontos? É crivar. E herança cultural, que a gente falou bastante, é a mesma coisa que tradição.
Olha só que legal, né? A nossa árvore nos ajudou a relembrar todas as palavras novas que a gente conheceu durante as aulas. Então, eu vou pedir para você registrar a definição dessas palavras. Você pode fazer como a professora fez ali no slide, colocar uma flechinha, né? Escreve em volta da árvore e coloca uma flechinha ligando a palavra até lá onde você escreveu dentro da flor. Então, crianças, chegamos ao final de mais uma sequência de atividades. Na próxima aula, vocês estarão com outra professora e eu vou ficar com muita saudade de estar aqui com vocês. Então, vai passar um tempinho e eu volto. Então, olha lá, eu estou indo, mas quem é que está chegando? A professora Cristiane. O que será que ela trouxe pra gente, hein? Que curiosidade. Bem, então, crianças, até breve. Se cuidem, se protejam, tá? Sejam muito cuidadosos com vocês mesmos, porque vocês são muito importantes pra gente. Um super beijo, até breve.